Eu acredito que as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, elas precisam, e elas ainda estão no Brasil, ou seja, elas não vão conseguir administrar os negócios que elas estão desenvolvendo aqui, elas precisam ter investimentos completamente passivos, ou seja, aonde eles não se envolvem em absolutamente nada e que tenha baixo risco. Autoridades, hoje eu vou responder a pergunta que me fizeram aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Daniel. Gostaria de ouvir tua opinião em um aspecto. Considerando o objetivo de obter uma renda mensal em dólar, qual seria a melhor opção? Ou um misto das duas? Número 1, sucessivos investimentos em corporações imobiliárias ou paralelo, estabelecendo uma meta anual ou imobilizar o patrimônio em propriedades multifamily, por exemplo, utilizando financiamento até que gere o montante da renda desejada. Conforme conversamos, estou nos últimos meses de atividade no serviço no Brasil e pretendo morar nos Estados Unidos. Bom, como todo bom economista, depende. Eu acredito que as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, elas precisam, e elas ainda estão no Brasil, ou seja, elas não vão conseguir administrar os negócios que elas estão desenvolvendo aqui, elas precisam ter investimentos completamente passivos, ou seja, aonde eles não se envolvem em absolutamente nada e que tenha baixo risco. Nesse ponto, eu poderia identificar duas coisas. Número 1, propriedades como as que a gente tem em Baltimore, onde ela é 100% passiva, uma vez que o aluguel, número 1, ele é pago pelo governo, então não tem risco de inadimplência, e número 2, a coleta do aluguel e a administração do imóvel, se queimou alguma coisa, se quebrou um cano, seja lá o que for, é feita por uma empresa terceirizada, uma administradora de imóvel. Então está sendo pago uma administradora para cuidar desse imóvel para o proprietário. E no primeiro ano que a pessoa compra, ela ainda não tem, ela tem garantia dos itens que foram arrumados naquela casa, porque são casas que já foram usadas, reformadas e colocadas para alugar. Então esse seria o investimento menos arriscado possível para o investidor poder fazer essa transição. Então ele vai comprando esses investimentos, essas casas, elas precisam ser compradas à vista, porque são casas de valor pequeno, então os bancos não financiam, e número 2, são casas que são pré-leilão, então as pessoas que estão vendendo querem o dinheiro à vista e elas não querem depender de aluguel. Então esse seria um tipo de investimento. O multifamily é uma opção, porém, como a pergunta foi fazendo uso da alavancagem financeira, o financiamento, eu não sei se essa seria a melhor opção nesse momento, porque para fazer financiamento, apesar da pessoa não precisar estar aqui para comprar o imóvel quando ele é à vista, quando é financiamento ele precisa de uma assinatura no financiamento, e os bancos não fazem assinatura eletrônica, ele teria que fazer essa assinatura ou aqui nos Estados Unidos ou na embaixada no seu país de origem, que até onde eu sei, no caso do Brasil, essa embaixada está fechada, não é possível ir lá fazer essas assinaturas de contratos. Então isso poderia ser um problema. De toda forma, eu acredito que sim, o multifamily seria uma opção. Ela é um pouco mais arriscada do ponto de vista operacional do que as casas que a gente tem lá em Baltimore, porque seriam opções provavelmente que não fossem Section 8, a não ser que você comprasse Section 8, onde você teria alguém para administrar, e poderia ser um pouco parecido com aquelas casas. A diferença dos multifamilies é que individualmente eles são mais caros do que aquelas casinhas que a gente tem lá em Baltimore, que começam $80 mil, $85 mil, e o multifamily vai ser certamente muito mais que isso. Então depende de quanto a pessoa tem para investir. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele foi comprando várias casas daquela em Baltimore ao longo do ano passado inteiro até completar a sua renda. Então essa pode ser uma alternativa. No que diz respeito à incorporação, depende muito. A incorporação é um processo que exige a participação do investidor. Se ele entrar num projeto que seja ativo, onde ele vai ter que estar tomando decisão, fazendo reunião com o parceiro dele aqui, é um processo muito mais arriscado, logicamente que ele pode dar muito mais dinheiro e vai exigir muito mais do tempo dessa pessoa. Então se a pessoa está lá no Brasil fazendo um negócio aqui, se preparando,
só valeria a pena se fosse algo aonde existisse um histórico bom, aonde existisse, aonde essa incorporação não fosse muito longa. Por exemplo, flip à distância eu jamais faria, porque o flip, que é a reforma, comprar um imóvel e reformar, ele tem, a reforma aqui nos Estados Unidos ela tem muita abertura para o orçamento dar errado ou estourar por causa das que a gente chama de change orders, aquilo que não estava previsto e acabou tendo que ser feito. Então, numa construção de reforma, eu não acho que essa seria a melhor opção para quem está no Brasil, porque ele precisa confiar muito na pessoa que está aqui, e não só a pessoa que está aqui atuando como general contractor ou como parceiro dele nesse negócio, mas também nos subcontractors que estão lá dentro, porque aqueles caras lá, os subcontractors, eles sim podem fazer um investimento que era bom ficar muito ruim, enchendo de change orders, sair no meio da obra, cobrar mais caro do que falou, e é um perrengue. Depois esse cara cobra mais caro, tu tá no Brasil, como é que tu vai caçar ele, como é que tu vai botar advogado para ir buscar a diferença? Então flip à distância eu não faria. Flip é bom se você tá aqui, você acompanha. Agora, se você vai para um processo de incorporação, de construção, onde são construções rápidas, nada como aquele prédio ali, por exemplo, que vai demorar muito para dar retorno. E o que é construção rápida? Construção de casas populares, que em 6 meses você compra o terreno, desenvolve o projeto, executa a obra e vende. Então, nesse tipo de negócio, se você confiar bastante na pessoa que está do outro lado e existir um contrato que seja preço fechado, não corra o risco de aumentar, aí vale a pena. Mas essa seria uma opção para quem já... para quem aceita um perfil um pouco mais de risco. Se você tem o dinheiro disponível, não quer correr risco, a melhor opção é comprar, por exemplo, aquelas casas que a gente tem em Baltimore, qualquer outro investimento parecido com aquele, aonde você tenha renda passiva, com baixo risco de inadimplência e com administração terceirizada, para que você possa no Brasil ficar tranquilo enquanto alguém gere os seus ativos aqui.